Em outubro de 2018, um homem americano de 26 anos chegou a bordo de um voo para a cidade de Port Blair, a capital das remotas Ilhas Andaman, território da Índia. Mas esse não era seu destino final. Ele passou os 11 dias seguintes completamente isolado em Port Blair, tentando se colocar em quarentena e purgar seu corpo de qualquer doenças infecciosas que pudesse estar carregando. Depois disso, seu próximo objetivo era simples e insanamente complicado. Ele ia subornar alguns pescadores locais para literalmente levá-lo a outro universo e realidade. Veja bem, Port Blair é uma cidade moderna com mais de 140 mil pessoas, uma importante base naval da Marinha Indiana e acontecem mais de uma dúzia de voos por dia para cidades de toda a Índia. Ela está fortemente integrada ao mundo globalizado do século XXI, com o qual todos que estão assistindo esse vídeo estão familiarizados. E qualquer um pode voar até lá de São Paulo ou do Rio de Janeiro por menos de R$12 mil, ou de Londres por menos de 8 mil. E, no entanto, apenas 50 quilômetros a oeste da moderna Port Blair, há uma ilha intocada vivendo um passado muito distante da humanidade no qual ninguém pode entrar, sob nenhuma circunstância. A Ilha Sentinela do Norte. Essa ilha tem aproximadamente o dobro do tamanho de Fernando de Noronha, cercado por recifes de corais com uma faixa estreita de praia ao longo de todo o seu perímetro, quase inteiramente coberta por uma densa selva, tornando impossível ver qualquer coisa na superfície de cima. E ela também é lar dos sentineleses, uma pequena tribo caçadora-coletora que existe lá em isolamento há dezenas de milhares de anos. Eles continuam a não ter conhecimento de nada fora de seu pequeno universo na ilha, e não compreendem nada mais avançado que um arco e flecha. Para eles, o ano é efetivamente o mesmo que 20 mil antes de Cristo, e eles não têm conhecimento nem compreensão da moderna cidade de Port Blair, que está a apenas 50 quilômetros a leste, com voos regulares operados por aeronaves Airbus. Por esse motivo, a tribo é considerada frequentemente um relicário do passado caçador-coletor da humanidade, que de algum modo permaneceu perdido e esquecido ao longo de milhares de anos de história humana, que nos trouxe ao mundo moderno do século XXI. A Ilha Sentinela do Norte vive em um universo diferente do nosso, mas isso não impediu as pessoas do nosso mundo de tentar interferir no deles. Ao longo dos séculos, muitas pessoas foram até a ilha e tentaram estabelecer contato com os sentineleses, mas todos falharam, porque os sentineleses geralmente atacam e tentam matar qualquer um que tente se aproximar. Eles veem cada tentativa do nosso mundo de interagir com eles da mesma forma que nós viríamos uma invasão alienígena avançada em nosso planeta, e por isso geralmente respondem de maneira bastante agressiva. Para respeitar o claro desejo da tribo de ser deixada sozinha, o governo indiano isolou a ilha de todos nós, impondo uma zona de exclusão de 5,5 km, que é ilegal de ser acessada e patrulhada até pela Marinha Indiana. Esse é o mundo que John Allen Chau, o homem americano de 26 anos do nosso mundo, estava tentando entrar quando voou para Port Blair em 2018. Seu objetivo era espalhar uma de nossas religiões para eles, o cristianismo, e isso acabou custando a sua vida com consequências desconhecidas também para os sentineleses. A notícia de sua fatal jornada do nosso mundo para o dele gerou manchetes e publicidade ao redor do mundo por anos, e se tornou um dos eventos mais comentados do ano de 2018. Mas, para entender toda a história, é necessário entender como os sentineleses conseguiram se tornar tão isolados e não contactados pelo mundo exterior. Acreditava-se há muito tempo que eles eram descendentes direto da primeira onda de seres humanos modernos que deixaram o continente africano para a Ásia há cerca de 50 a 75 mil anos. Mas agora acredita-se que os primeiros humanos a chegar às Ilhas Andaman chegaram a cerca de 26 mil anos, durante o último máximo glacial, quando os níveis globais do mar eram significativamente mais baixos do que são hoje. Naquela época, as Ilhas Andaman estavam conectadas ao atual Mianmar por uma ponte de terra. Então as tribos de caçadores-coletores do Paleolítico conseguiram simplesmente caminhar até lá. Mas ao longo dos milênios seguintes, as geleiras derreteram, o oceano subiu e as Ilhas Andaman se tornaram as ilhas que conhecemos hoje, com milhares de tribos caçadores-coletores do Paleolítico permanecendo presas nelas. Elas permaneceram amplamente isoladas e não contatadas por qualquer outra pessoa do mundo exterior, pelo menos até onde sabemos. É possível que, de tempos em tempos, vários reinos e impérios da Índia e do Sudeste Asiático enviassem expedições às Ilhas Andaman para missões ocasionais de diplomacia ou de captura de escravos, mas simplesmente não sabemos porque não temos bons registros históricos. Independente de quão frequentemente esses eventos possam ou não ter acontecido, os povos indígenas permaneceram caçadores-coletores do Paleolítico, sem conhecimento de nada além de suas próprias ilhas.
Até que um navio chegou do Império Britânico em 1789 para anunciar repentinamente a presença do universo além. Os britânicos haviam chegado a essas ilhas remotas para estabelecer uma colônia penal difícil de escapar para os contraventores que estavam se rebelando contra suas crescentes conquistas no subcontinente. Essa colônia penal eventualmente se transformaria em uma moderna cidade de Port Blair. E na época da chegada do navio em 1789 havia cerca de 7.000 pessoas indígenas nas Ilhas Andaman, compostas por dezenas de tribos diferentes, incluindo cerca de 10 só na ilha de Great Andaman, os Xangil, Charawat, Yonge e, claro, os sentineleses. A chegada dos britânicos e seus prisioneiros indianos ao pequeno e até então desconhecido universo continuou a tendência que começou quando Cristóvão Colombo levou os primeiros visitantes do Velho Mundo ao Novo Mundo em 1492. Eles trouxeram com eles doenças como sarampo, gripe e varíola, contra as quais seus povos haviam gradualmente desenvolvido resistências genéticas ao longo de milhares de anos e civilização densa, agricultura e domesticação de animais. Mas os povos indígenas das Ilhas Andaman, assim como os aqui das Américas, não tinham resistência a essas doenças, e por isso, elas rapidamente aniquilaram a maior parte deles. Não ajudou também o fato dos britânicos terem introduzido substâncias perigosas, como álcool e ópio, para a qual eles ainda não tinham histórico de experiência ou controle. A população indígena de Great Andaman, onde os britânicos estabeleceram Port Blair, foi rapidamente substituída por indianos e britânicos do Velho Mundo. E a maior parte dos sobreviventes indígenas ou se adequou ao novo padrão de vida ou entrou em extinção. As únicas grandes exceções foram a tribo Jarawa no extremo sul de Great Andaman e os sentineleses, que permaneceram amplamente isolados do caos causado pela fundação de Port Blair, porque estavam em uma ilha muito menor sem valor estratégico, então ninguém do mundo exterior tentou tomar posse da ilha. Em 1867, um navio mercante do Império Britânico acabou naufragando na ilha. Os 106 sobreviventes britânicos e indianos conseguiram chegar à praia e provavelmente acreditaram que a ilha estava desabitada. Mas 3 dias depois do naufrágio, de acordo com seus próprios relatos, um grupo de nativos nus emergiu da selva interior e os atacou com flechas. A grande tripulação de 106 pessoas conseguiu afastá-los até serem resgatados pela Marinha Real. Mas o primeiro contato entre nossos mundos terminou em violência. Isso definiria o tom para o próximo século e meio até o fim dos dias atuais. Então, 13 anos depois, em 1880, um aristocrata inglês de 19 anos, recentemente nomeado administrador das Ilhas Andaman pelo governo britânico e chefe da colônia penal de Port Blair, chamado Maurice Fidel Portman, decidiu liderar uma expedição até a Ilha Sentinela do Norte para descobrir quem estava administrando lá. Eles desembarcaram e foram evitados pelos sentineleses durante dias, enquanto patrulhavam e exploravam a selva. Depois de um tempo, o grupo finalmente encontrou um casal idoso e 4 crianças. Portman basicamente sequestrou esses 6 sentineleses e os levou em seu navio de volta para Port Blair, onde o casal idoso logo pegou doenças e morreu. Frustrado, Portman deu presentes às 4 crianças e depois as soltou de volta na Ilha da Sentinela do Norte. Após esses eventos, Portman escreveu em seu diário que essa expedição não foi um sucesso. Não podemos dizer que fizemos mais que aumentar o terror geral e hostilidade contra todos os comerciantes. Teria sido melhor ter deixado os habitantes da ilha em paz. Há muitas teorias que sugerem que o manuseio desajeitado de Portman no contato entre nossos mundos é a razão pela qual os sentineleses permanecem hostis a todos os outros visitantes desde então. E isso pode ser verdade, especialmente considerando que as 4 crianças que ele sequestrou e devolveu inevitavelmente contaram histórias sobre o casal idoso que morreu, possivelmente culpando os invasores pela morte deles. Também é possível que as crianças devolvidas tenham trazido doenças de volta que infectaram grande parte da tribo e talvez até matado alguns deles. Sem saber como as infecções ou doenças funcionam, seria compreensível que os sentineleses culpassem os invasores por derrubar misteriosamente alguns de seus membros. Essas histórias podem ter sido contadas ao longo das gerações e se transformado em uma espécie de lenda exagerada até os dias de hoje, alertando-os a nunca confiar em qualquer estranho que venha visitá-los. Portman retornaria para visitar as ilhas várias vezes durante a década de 1880, mas a partir de então os sentineleses sempre afirmariam com ferocidade sua independência com grande agressividade. 15 anos mais tarde, em 1896, um prisioneiro indiano fugiu da colônia penal de Port Blair em uma jangada improvisada e foi infeliz o suficiente para ser levado pela correnteza até a praia dos sentineleses. O governo britânico organizou uma equipe de busca para o encontrar, e alguns dias depois acharam seu corpo na praia da Ilha Sentinela do Norte.
com múltiplos ferimentos de flechas e a garganta cortada. Os sentineleses haviam matado seu primeiro invasor conhecido, apenas alguns anos após a visita desajeitada de Portman, e a mensagem que enviaram ao fazer isso foi clara. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram as Ilhas Andaman e as ocuparam por 3 anos. O que exatamente eles fizeram durante esses 3 anos com os habitantes das ilhas e provavelmente com os sentineleses é muito difícil de descobrir, pois os japoneses destruíram deliberadamente todos os registros sobre isso pouco antes de se renderem em 1945. No entanto, é imaginado que cometeram muitas atrocidades, assim como o exército japonês fez em outros lugares durante a Segunda Guerra. Pelo menos 10% da população pré-guerra de Port Blair morreu sob ocupação japonesa, e centenas de pessoas foram conhecidas por terem sido torturadas. A maior guerra da história mundial chegou à beira do universo dos sentineleses e é possível que durante esses 3 anos um grupo de soldados japoneses tenha visitado a ilha Sentinela do Norte, mas provavelmente nunca saberemos ao certo. Após o fim da guerra, em 1947, a ilha conquistou sua independência do Império Britânico e foi rapidamente apresentada a um problema único. Nem todos que se tornaram indianos após a independência estavam cientes do que a Índia era como país. Assim como a Ilha Sentinela do Norte, as Ilhas Andaman foram concedidas à Índia como parte da independência, o que significava que, em teoria, os sentineleses foram declarados como indianos. Mas, é claro, essas pessoas nunca haviam ouvido falar da Índia e não tinham compreensão do que essa cidadania significava. Portanto, o governo indiano decidiu tentar mudar isso, mas isso seria um grande desafio. A língua falada pelos sentineleses na ilha é conhecida apenas por eles, e não há nenhuma outra língua relacionada a ela em qualquer outro lugar da Terra. Mesmo as outras línguas indígenas faladas pelos outros povos das Ilhas Andaman são consideradas mutuamente incompreensíveis pelos sentineleses, como eles mesmos se chamam. E é claro, os sentineleses são tão hostis que não permitem que ninguém se aproxime o suficiente para obter pistas linguísticas deles. Isso significa que a comunicação linguística com eles seria efetivamente impossível, e restaria apenas comunicação por meio de ações e linguagem corporal. Assim, a partir de 1967, um antropólogo indiano chamado Trigona Pandit começou a navegar pela ilha, deixando presentes na praia para tentar conquistar a confiança dos habitantes. Em 1974, a National Geographic decidiu levar uma equipe de filmagem para a ilha com policiais armados e uma equipe de antropólogos experientes, incluindo Pandit. Eles estavam filmando um documentário sobre os sentineleses chamado Homem à Procura de Homem, e algumas das imagens que conseguiram capturar são as únicas gravações sobreviventes que temos do povo sentinelês. O objetivo era navegar ao redor da ilha por 3 dias e depois estar presentes nas praias para tentar conquistar a confiança deles. Quando conseguiram passar pela barreira de corais, os sentineleses saíram da selva e dispararam flechas contra o barco. Mas sem se deixar abater, a equipe continuou navegando para uma nova localização e depositou seus presentes em uma outra praia. Um carrinho de brinquedo, uma boneca, um conjunto de panelas de alumínio, cocos e um porquinho vivo. Então, os sentineleses saíram novamente da selva e um deles disparou uma flecha que atingiu o diretor do documentário na coxa. O homem que disparou a flecha foi observado rindo histericamente. E para deixar seu ponto ainda mais claro, eles espetaram a boneca e os porquinhos vivos e enterraram cada um na areia. Pegaram os cocos e as panelas e se retiraram de volta para a selva. O projeto do documentário foi um fracasso, e não querendo agravar a situação com os sentineleses, a National Geographic cancelou o projeto e se retirou. Mas Pandit, o chefe dos antropólogos indianos, não se deu por vencido e continuou fazendo visitas à ilha e deixando presentes para eles durante anos, determinado a estabelecer um contato amigável com os sentineleses. Ele e sua equipe fizeram várias gravações da tribo durante suas visitas e entregas de presentes, e as coisas pareciam estar indo bem. Em 1975, ele levou o rei da Bélgica em um cruzeiro noturno perto da ilha, mas outros visitantes do mundo exterior ocasionalmente se viam encalhados nas praias da ilha também. Em 1977, um cargueiro chamado M.V. Russley ficou encalhado em um dos recifes costeiros da ilha, e apenas 4 anos depois, em 1981, outro cargueiro registrado no Panamá, o M.V. Primrose, fez a mesma coisa. A população do Primrose foi naufragada e teve que esperar pacificamente que outro navio chegasse para resgatá-los. Nada de muito incomum foi notado até que alguns dias depois, quando um dos membros da tripulação avistou saindo da selva cerca de 50 homens nus e selvagens acenando com arcos e flechas na praia.
Apavorados e crucialmente desarmados, a tripulação teve que apressadamente comunicar-se via rádio com o escritório da sua empresa de navegação e exigir um desembarque imediato, solicitando o envio de armas e munições para se defender. Para os sentineleses, aquilo foi como uma repetição do naufrágio da era do Império Britânico em 1867. Mas, felizmente, para todos os envolvidos, dessa vez um piloto de helicóptero americano que trabalhava nas proximidades foi contratado e conseguiu pousar na ponte do navio, resgatando cerca de 30 tripulantes para um local seguro. A visão disso para os sentineleses na praia foi provavelmente incompreensível. Mas essa tripulação deixou para trás todo o navio e todo o ferro do navio, o que de certa forma catapultou os sentineleses pelas eras tecnológicas, ao menos até a Idade do Ferro, pois sabe-se que eles saquearam um navio em busca de ferro, ferramentas e armas. Desde então, você ainda pode ver os restos desse naufrágio no Google Earth, ao pesquisar a Ilha Sentinela do Norte e olhar para o canto noroeste da ilha. Mas, além desses encontros mais desajeitados, Pandit ainda tentava conduzir seus contatos profissionais. Em 1988, Pandit observou que, após deixar presentes na praia, um homem sentinelês parecia dançar de alegria. Um mês depois, durante outra visita, enquanto ele e sua equipe depositavam sacos de cocos, alguns sentineleses se aproximaram da praia e ficaram a menos de 10 metros de contato direto. Então, o que parecia ser o avanço entre os dois mundos aconteceu em 1991. Pandit havia enviado um de seus antropólogos júniores à ilha para liderar uma entrega de presentes de rotina, Marumala Chattopadhyay, que era uma mulher. Ela relatou que durante essa entrega, os sentineleses caminharam até a água e se aproximaram diretamente do barco para aceitar os presentes, algo que nunca havia acontecido antes. Ela sugeriu que sua presença como mulher sinalizava à tribo que sua equipe não tinha intenções agressivas ou bélicas, o que os fez mais confiantes. No mês seguinte, Pandit e Pather foram juntos à Ilha Sentinela do Norte e ficaram surpresos ao ver cerca de uma dúzia de sentineleses correndo diretamente até o barco para saudá-los. Logo depois veio a fotografia histórica. Pandit e sua equipe do mundo globalizado moderno estavam ali, na água, lado a lado com os sentineleses, caçadores-coletores paleolíticos não contatados. Por um momento, cada um deles segurava o mesmo coco nas mãos. Foi o culminar de 24 anos de esforços de Pandit para estabelecer um contato amigável entre eles. E ele e sua equipe se retiraram logo depois, encantados com o sucesso. Porém, no ano seguinte, em 1992, Pandit completou 58 anos e foi atingido pela idade de aposentadoria obrigatória. Ele nunca mais visitaria a ilha após esse primeiro contato amigável, e o governo indiano decidiu proibir todas as futuras visitas do mundo exterior. Pouco depois, a Ilha Sentinela do Norte foi selada com uma zona de exclusão de 3 milhas náuticas de largura que seria patrulhada pela Marinha Indiana. E ninguém, por qualquer motivo, jamais pôde visitar a Ilha Sentinela do Norte novamente, tanto para a proteção dos próprios sentineleses quanto para proteger qualquer pessoa que tentasse visitá-los. Mas isso não impediria futuras visitas. Depois que a ilha foi selada indefinitivamente, a primeira visita conhecida que ocorreu foi acidental, em 2006. 2 pescadores indianos estavam pescando ilegalmente na zona de exclusão e provavelmente estavam embriagados por vinho. Seu barco se aproximou demais da ilha e acabou encalhado na praia. Outros pescadores que também estavam pescando ilegalmente na mesma área alegaram que então viram um grupo de sentineleses se aproximando do barco com machados antes de matar os 2 homens a machadadas. Um helicóptero foi posteriormente enviado à ilha para investigar, mas os sentineleses os afastaram disparando flechas contra eles. Supostamente, os sentineleses penduraram os corpos dos 2 homens em postes de bambu na praia, com os restos voltados para o mar, como se fossem espantalhos, um aviso para o mundo exterior nunca mais visitar novamente. A morte dos pescadores nunca foi investigada ou processada pelas autoridades indianas, e ninguém mais visitou a ilha até que um missionário cristão americano o fizesse no outono de 2018. Ele chegou despreparado e, após visitar repetidamente a ilha durante vários dias, os sentineleses o mataram também. Ele é agora pelo menos o 4º corpo de nosso mundo que permanece naquela ilha sem nenhuma possibilidade de recuperação. O governo indiano concedeu imunidade legal a tudo que os sentineleses fazem em sua ilha, incluindo matar qualquer um que seja tolo o suficiente para desconsiderar suas leis e visitá-los. A ilha está isolada do mundo exterior por um único motivo. Eles demonstraram várias vezes ao longo de décadas que querem ser deixados em paz e eu acredito que devemos respeitar os seus desejos, diferente do que a gente fez com o resto do mundo. A forma mais próxima que você pode ter de vislumbrar a ilha é quando voa em um voo da Air India saindo de Port Blair,
que frequentemente passa diretamente sobre a ilha e oferece a única vista que você jamais terá de outro mundo. Gostou do vídeo? Deixa um like e se inscreve no Geomundo. E obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.